Bom dia, meus amores. Mais uma vez aqui juntinho com a Tia Rose. E hoje nós vamos aprender ciências. Na última aulinha de ciência, nós entramos no capítulo 11. Paramos lá na página 15, né? Onde a Tia Rose falou um pouquinho sobre o horizonte, sobre o sol, sobre o nascente, o poente. E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Então, lá na página 16, você vai ler um poema. E quando você lê esse poema, o título desse poema é Conto do Povo de um Lugar. Então, você vai ler esse poema aí. Depois que você ler esse poema, você vai pintar de vermelho a parte que fala sobre o nascer do sol e de azul a parte que fala sobre o pôr do sol. Então, você vai ler esse poema aí com bastante atenção. E tudo que fala quando o sol está nascendo, nascer do sol, você vai pintar de vermelho. E quando o sol está se pondo, você vai pintar de azul. Depois, lá embaixo tem uma tirinha. Você vai ler essa tirinha com toda a atenção do mundo, com muito capricho, respeitando os sinais de pontuação, as vírgulas, porque eu sei que vocês são capazes. E depois você vai interpretar a página 17 do livrinho de ciências. Lá na letra A está assim: leia os dois significados de nascer e relacione a situação em que cada um se aplica. Então, nascer de aparecer e de surgir, você vai colocar a letra A, ou nascer de sair da barriga da mamãe. Então, primeiro assim, nascer do sol, aí você vai botar A ou B. E depois o nascimento, por exemplo, de uma criança. Então, muito facinho, né? Então, tem dois significados do nascer. Quando você nasce, você que nasceu da barriguinha da sua mãe, ou o nascer do sol. Letra B, qual é a diferença entre o sol ter nascido há bilhões de anos e o sol nascer todos os dias? Qual é a diferença? O sol nasce todos os dias. Então, você vai explicar aí qual é essa diferença. Ele nasceu há bilhões de anos e ele nasce todos os dias na nossa manhã, quando a gente tem um lindo dia de sol, porque tem dias que está nublado e ele não nasce. Lá no número 2, muitas vezes o sol não pode ser visto do céu ao longo do dia. Quando isso acontece? Quando é que você acorda e você não vê o sol lá no céu? Número 3, quando está chovendo durante o dia, onde está o sol? Onde que ele está? Onde ele está escondidinho? E o 4, o que acontece com o sol depois que ele se põe? Então, você vai juntar aí com a sua família, né? Com o seu familiar, com o seu responsável, com a sua turma, e você vai elaborar uma resposta. Aqui tá pedindo para você juntar com seus amigos, mas os seus amigos não estão aí contigo, né? Infelizmente. Depois nós vamos lá para a página 18, onde a gente vai aprender um pouquinho conteúdo novo, vai falar sobre a bobada celeste. Então, o que é uma bobada celeste, Tia Rose? Ao observar a imagem da Terra, é possível verificar que o céu fica em volta do planeta inteiro. Mas olhando daqui da Terra, parece que o céu é uma grande tigela e que cobre tudo que estamos. Esse céu, da forma como vemos daqui, é forma de uma tigela, chama-se abobada celeste. Então, essa forma aqui, ó, que você olha aqui, ó. Você vê igual uma tigela, chama-se abobada celeste. A abobada celeste não é feita de um material e não é possível tocá-la, tá? Ou perfurá-la. Só conseguimos percebê-la daqui da Terra. Se o céu tivesse realmente formato de uma tigela, seria possível viajar para o espaço sem precisar de uma nave espacial. Bastaria, por exemplo, ir navegando até chegar na linha do horizonte, né? Se ele tivesse realmente essa forma aí. E lá vai falar um pouquinho na página 19 sobre o movimento aparente do Sol. Então, o Sol parece mover-se lá do céu ao longo do dia, né? Quando você acorda, ele está lá, no nascente. Depois parece que ele vai andando, meio-dia ele fica aqui no meio. Depois ele vai se pondo. Então, ele nasce e ele se põe. A impressão que a gente tem é que ele está andando, não é isso? Você já observou que a imagem vista da janela de um carro em movimento
parece movimentar-se para trás. Quando você está andando e você olha, parece que as árvores estão ficando para trás, não é? Mas quem está se movimentando, na verdade, é o carro. Não são as árvores que estão ficando para trás, não. Pois é, enquanto o carro está andando, a paisagem parece estar se movimentando, parece estar andando para trás. Essa é a sensação que a gente tem. Mas, na realidade, ela não se move. Quem se move é o carro. Você está dentro do carro e você está andando. Então, agora é com você. Você vai observar essa imagem aí abaixo. Em qual sentido o motorista do carro amarelo vê a paisagem movimentar-se? Então, qual o sentido? Então, aqui mostra um carro vermelho e um carro amarelo. Aí tá assim. Sentido aparente do movimento para quem observa a paisagem da janela do carro. Então, quem observa da janela do carro, parece que as árvores estão passando. E depois, sentido real do movimento, as pessoas que estão na rua observando o carro passar. Então, quem está na rua, o carro que anda. Quem está dentro do carro, a impressão que tem que as árvores que andam. Então, você vai fazer um X na resposta certa. No mesmo sentido do carro laranja ou no mesmo sentido do carro vermelho. A pergunta do número 1, tá? Você vai responder. Depois, meus amores, vamos lá para a página 20, onde fala sobre o movimento aparente também acontece quando observamos o Sol. Isso acontece porque a Terra gira sem parar em torno de si mesma, né? Esse movimento se chama rotação. O movimento que a Terra faz em torno de si mesma se chama rotação. Ela gira, mas nós não sentimos. É a rotação. A Terra gira, mas o Sol praticamente não muda de posição. Então, o Solzinho fica lá. Quem está girando é a Terra. Então, a sensação que nós temos é que o Sol está andando. Mas não, é a Terra que está girando lentamente. Faz de conta que essa bola, que essa esfera, é o planeta Terra, tá? Então, o planeta Terra está aqui, o Sol está aqui em cima da tia Rose. Então, quem gira é a Terra. Lentamente, que nós nem sentimos que ela está girando. E o Sol está paradinho, o Sol não se move. Só que a impressão que a gente tem é que a Terra está parada, é a mesma sensação do carro. Parece que a Terra está parada e o Sol nasce, meio-dia ele fica no meio e depois ele se põe. Não é isso que a gente tem essa sensação? Então, é a mesma coisa que você estivesse dentro de um carro. Você está aqui dentro do carro e aí a sensação que você tem é que o Sol está andando. Então, faz de conta que o Sol é a árvore. Aí parece que as árvores estão passando. Agora, na realidade, o Sol está parado. E quem se movimenta é a Terra. Então, esse movimento se chama um movimento de rotação, porque ele determina os dias e as noites. O Sol nasce, ele faz aquele percurso e chega à noite. Quando ele faz toda essa volta, dá 24 horas. Isso se chama um movimento de rotação. É uma rota que a Terra faz que dura 24 horas, que se chama rotação. O caminho que o Sol faz parece descrever no céu e tem a forma de um arco. Observe na figura o caminho aparente do Sol, que pode ser visto do céu. Então, essa sensação aqui que a tia Rose acabou de mostrar para vocês, ó. Vocês têm a sensação que o Sol nasce. Quando chega meio... Aqui tá daqui para cá, ó. A tia Rose tá fazendo ao contrário. Ele nasce, é porque a tia Rose tá fazendo na direção da casa dela, né? Fazendo o livro. O Sol nasce, quando chega meio-dia ele tá aqui, depois ele se põe. Quando ele faz a volta toda, é um movimento de rotação que dura 24 horas. Então, lá na página 21, está pedindo para você desenhar e pintar uma imagem, uma paisagem do pôr do sol. No seu desenho, você vai identificar o caminho que o Sol faz para chegar até o poente. Então, você pode desenhar um horizonte, o Sol nascendo e o Sol se pondo, tá bom? Então, com o movimento aparente do Sol, algumas partes das construções recebem a luz direta do Sol em um período de dia e fica a sombra do outro lado da Terra. Por que tem dia e noite, tia Rose? Porque o Sol está parado, né? Quando o Sol
essa parte da Terra estiver virada para o Sol, meu Sol tá aqui atrás, tá? Essa parte aqui perto da cabeça da tia Rosa é dia. E essa parte aqui que vocês estão vendo fica noite. Então, quando a Terra gira, aí fica ao contrário. Essa parte aqui fica dia, essa parte fica noite. A parte da sombra fica noite. Aí a Lua que clareia a nossa noite, os astros. Então, vamos lá. Para investigar essa relação, responda os itens abaixo. Número 2. Você estuda pela manhã ou à tarde? Letra A. Letra B. Sua sala de aula recebe a luz direta do sol no período em que você está na escola? Tudo resposta pessoal, tá, gente? Letra C. Converse com os funcionários da escola ou com os alunos que usam a mesma sala que você e em outros turnos e descubra. Nesse outro período do dia, a sala recebe luz do sol? Então aqui você não vai ter como conversar, mas você vai imaginar assim, se de manhã o sol está lá na minha janela, perto do ar-condicionado, à noite ele não vai estar. À noite ele vai estar, à noite não, à tarde, quando o turno da tarde estiver estudando, a turminha da tia Bruna estiver estudando, ele vai estar se pondo, então ele não vai estar ali, tá bom? Você pode responder isso. E no número 3 está assim, há milhares de anos na Grécia, as pessoas acreditavam em um deus chamado Apolo. Neste lugar, o movimento aparente do Sol era explicado como um passeio de Apolo em sua carruagem, puxado por cavalos voadores que aparecia no nascente e desaparecia no poente. Olha que legal! Então, como se o Apolo fosse o Sol. Então, os gregos dessa época diziam que a noite surgia porque Apolo levava os cavalos para descansar. Show de bola! Então, a ciência atual tem outras explicações para o movimento aparente do Sol. Qual a explicação é essa? Por que o Sol aparece? Então, você aprendeu que a Terra gira. Não foi isso que você aprendeu? Você aprendeu que a Terra gira, que o Sol está praticamente parado. Faz com que a cabeça da tia Rosa é o Sol. Ó, a tia Rosa é o Sol e aqui é a Terra. Vou botar bem assim, ó. O Sol está aqui, eu sou a Terra. Então, o Sol fica aparentemente parado, né? E a Terra gira ao longo do dia. Então, parece que o céu está se movimentando. Olha, tudo isso que a tia Rosa está falando, você pode até escrever, tá? Tia, o que eu vou escrever aí? Atualmente, tem outras explicações para o movimento aparente do Sol. Então, olha só o que a tia Rosa está falando. A Terra gira, né? A cabeça da tia Rosa e o Sol. O Sol está parado ao longo do dia, parece estar se movimentando o céu, né? Então, por isso que tem o aparecimento do Sol. Você pode até registrar com suas palavras tudo isso que a tia Rosa falou. Agora, vamos lá para a página 22, onde você vai registrar. Você precisa e não deve olhar diretamente para o Sol, por isso pode prejudicar os seus olhos. Se você olhar direto para o Sol, você pode prejudicar os seus olhos. Então, vamos lá. Na companhia de um adulto, você vai observar durante algumas horas do dia o movimento em que o Sol parece fazer no céu. Para isso, vocês vão escolher um lugar ao ar livre. Então, você pode fazer com o seu responsável no seu quintal, na sua janela, em que seja possível ver o céu, como uma pracinha ou um lugar bem alto da sua casa. Então, pela manhã, vocês irão a um lugar escolhido, selecionar um local, onde vocês ficarão para observar o sol. Por exemplo, em um banco, ao lado de uma árvore ou em outro lugar. Pode ser uma dessas alternativas. É importante que vocês façam observação do sol sempre no mesmo lugar e registre. Então, todos os dias você vai para o mesmo lugar e você vai observar. Pela manhã, que horas a posição dele? Ao meio-dia, a posição dele. À tarde, que horas a posição? Então, você vai observar que a sensação que você tem é que eles estão dando. Ao meio-dia ele vai estar aqui, de manhã ele vai estar no nascente e à tarde ele vai estar quase no poente, tá? Então, agora você vai interpretar o desenho e responder as perguntas. O sol pareceu mudar de posição ao longo do dia? Quando você fez a sua observação, pareceu que ele mudou? Então, você vai escrever o sim, né?
E pode até justificar também. Pela manhã, o sol estava mais perto do nascente ou do poente? Facinho, né, gente? 3. À tarde, o sol estava mais perto do nascente ou do poente? Nascente é quando ele nasce, poente é quando ele se põe, quando ele vai dormir, ele vai para a caminha dele, tá bom? O movimento de um astro explica o que você observou em relação ao sol ao longo do dia. Esse astro é... Que astro é esse que gira em torno do sol? Beleza, né? O sol é a Terra. E lá na página 24 e 25, você vai dar uma lida aí, que é a nossa última página. Enquanto o sol aparece... enquanto o sol parece caminhar no céu, olha o que acontece. Então, tá mostrando aí o nome de um monte de bichinhos da floresta. Você vai observar a ilustração dessa página e escrever o nome de cada bichinho. Então, eu estou vendo uma cobra, eu estou vendo um porco-espinho, um beija-flor. Ó, já tá falando tudo para vocês, ó. Um macaco, um pica-pau, um bicho preguiça, uma anta e uma arara. Então, você vai registrar, você vai ler essa tirinha e você vai registrar o nome de todos os bichinhos. E por hoje é só, meus amores. Vamos dar uma paradinha por aqui. Depois, lá no Para Relembrar, o nosso capítulo 11 acabou. Você vai ler o Para Relembrar e vai finalizar o seu capítulo 11 de Ciências. Beijos!